dois, três. E começamos agora, estreando. Acabou de nascer, gente. Acabou de nascer esse podcast que a gente chama de Cócoras. Então, estamos aqui pela primeira vez. De Cócoras. Bianca Rocha, Fabiana Garcia. E a gente trouxe uma pessoa que, assim, não faz sentido a gente começar o podcast falando da gente mesma, né? Entrevistando uma outra, até porque a gente já conhece muita coisa uma da outra. Já. E aí a gente vai fazer perguntas, talvez, que não dá certo, eu acho. A gente ficou pensando, quem que pode vir aqui falar, entrevistar a gente, né? Trazer as perguntas, indagar, investigar como é que vai ser esse podcast, quem nós somos. E aí eu pensei numa pessoa... Por que a gente está fazendo um podcast, né? Então, quem isso, pode, né, fazer essa entrevista, assim... E aí eu pensei numa pessoa muito especial. Nada melhor, nada mais especial do que... muito especial mesmo. Uma honra você estar aqui para nos entrevistar. Que é minha irmã, Patrícia Rocha. Aí você lembrou que você tem uma irmã jornalista. Né? Já que você está fazendo tudo em família. Calhou. Não vou ter que pagar mesmo. Por que não, né? Quem falou que não, Passa gente? por isso. Eu já mandei o Pix, viu? Então eu vou ter que Passa por essas instâncias. Eu vou ter que ser babá nas férias. Sim. Tá, no ano novo, no Natal. Eu te rendo quando precisar. E olha que são pode 3, deixar. Hein? São 3. Ai, meu Deus. Trabalho árduo. Gente, prazer, viu? Pra quem não me conhece, sou jornalista, irmã da Bianca, tô aqui. É um grande prazer estar aqui nesse primeiro episódio de Cócoras. Que nome bacana, hein? Quero saber daqui a pouco mais. E, claro, levar um pouco de conhecimento para quem já conhece vocês, o trabalho de vocês. Tão bacana, né? Pelas redes, né? Muitas vezes não fica só ali nos pacientes, mas que agora vai ganhar um sentido e fronteiras que vão além das ondas aí do rádio, das plataformas de áudio. Então, vamos começar? Preparadas? Bora. Ai, meu Deus. Relaxadas? Nasceu, gente! Pariram! Parimos de Cócoras. Bom, então vamos começar perguntando para as duas aí, vocês se dividem. Da onde surgiu essa ideia? Porque, assim, realmente de se admirar. Vocês duas profissionais aí da área da saúde, agora, claro, já com uma presença forte nas mídias, embarcarem nessa questão de podcast. Nada mais é do que você levar informação para quem precisa saber desse meio que vocês dominam tanto, né? Eu acho que até aí, assim, quando a gente... começou, depois isso vai para um outro lugar, tá? Porque quando a gente começou lá, o Espaço Mãe, a gente vai falar isso depois. Eu já tinha essa ideia, assim, né? Porque eu acho, assim, a gente sempre gostou muito de falar, de contar, e é um lugar que a gente trabalha, é um ramo que a gente trabalha, que as pessoas precisam dessa informação. E a gente, por mais que a gente fale, né? Eu sempre digo, eu falo disso, às vezes eu acho que as pessoas já cansaram de ouvir isso. Mas, assim, quando eu vejo, ninguém sabe do que eu estou falando. Cada paciente nova que eu atendo, que chega, e ela vem com as mesmas perguntas. E aí eu penso assim, eu pensava perguntas assim... de coisas que a gente já fala há tantos anos, eu falo assim, né? Aí o que eu pensei? A gente fala para uma bolha mesmo. A gente fala para poucas pessoas. Né? Não atinge muita gente da maneira... É só porque eu repito muito, né? A Bianca repete muito, mas a gente fala para poucas pessoas. Então eu tinha essa ideia, assim, vamos fazer um podcast. E aí ficou aquela sementinha lá, do podcast. E aí aí esquecemos muitas coisas, né? Muito trabalho aí para montar o nosso lugar, a nossa clínica. E aí um dia... a gente começou a gravar, né, um perguntas e respostas que a gente faz para o Instagram semanalmente. A gente abre uma caixinha de perguntas nos nossos stories para as pacientes perguntarem para as pessoas que não nos conhecem e elas mandam dúvidas. E a gente começou a gravar, não só responder no escrito, gravar mesmo no vídeo. E aí, como foi que... Então, e aí começou a dar super certo. As pessoas que a gente nunca... falou, que a gente não conhece, começaram a mandar perguntas e a gente teve uma resposta muito legal de pessoas falando, nossa, como vocês ajudam, como a informação de vocês realmente me ajudou. E aí uma amiga minha, uma amiga de infância, você até conhece, a Flávia, Flávia Nones, ela tá lá na Espanha e ela falou assim, Bi, eu fico aqui lavando louça, eu coloco o vídeo de vocês e eu fico só escutando. Se fosse um podcast, eu ia escutar fácil. Que legal. Aí eu falei com a Fabiana, eu falei, lembra aquela sua ideia de fazer o podcast? Falei, é agora, né? Porque realmente é uma coisa que eu tinha vontade de fazer, de conversar, de trazer as pessoas. E foi um pouco da pandemia isso também. Porque antigamente, lá atrás, para a gente chegar nas mulheres, para que elas entendessem o nosso trabalho, nós fazíamos rodas de gestante presencial.
E eram rodas gratuitas, abertas, né, para todo o público, para toda São Paulo. Nós sempre marcávamos um dia de sábado em que a gente abria as portas da clínica para receber essas mulheres e cada sábado a gente falava de algum assunto. E lotava. Aí veio a pandemia. E aí acabou a roda. Acabou a roda. E era engraçado que já nessas rodas a gente já sentia essa necessidade, essa demanda das mulheres que falavam, vocês não vão gravar? Mas a gente não consegue. Mulheres de outros lugares que não conseguiam vir ou que tá com... Né? Não dá E pra aí ser vocês viveram essa transição do se limitar àquele público, né? Exatamente. Poxa, eu não vou poder mais me reunir com 50 pessoas, mas passar por essa transição de agora poder gerar um conteúdo praticamente que não tem limite, Não né? tem limite. E vocês já estão Exatamente. sentindo isso. Exatamente. A gente teve uma paciente que veio do Piauí. Do Piauí. E veio, assim, pelas mídias mesmo, conheceu. E uma médica até. E ela veio para ter o bebê aqui. Já teve, já nasceu, né? Beijo, Cássia, te amo! Legal. E é um parto muito lindo e tal. E através desse trabalho através de rede, desse né? trabalho de rede. Dessa conexão do trabalho de vocês ali, da gestação, e também agora vendo que o trabalho de vocês vai muito além ali do Vai muito consultório, além. do hospital, Exatamente. que é levar informação e de repente conquistar um paciente de outras formas, De e essa também pode ser uma Exatamente. forma. E às vezes mulheres que nem viram nossas pacientes, mulheres assim, ou que vão ter o bebê no SUS, ou que vão ter uma casa de parto, ou mulheres de outros estados. Teve aí uma leva de mulheres que acharam, eu não sei porque, eu não sei o que aconteceu, que eu era de Goiânia. Começou a aparecer um E aí eles monte de... começaram a me perguntar, você faz parto no hospital tal de Goiânia? Você faz não sei o quê? Você que fez o parto da fulana de não sei, da cidade e tal? Eu falei, gente, eu não sou de Goiânia. Então teve isso, Legal. né? Agora, me conta da onde surgiu esse nome, porque é muito diferente e tal, e Interessante, né? casou muito bem, né? Teve uma matéria num jornal bem conhecido de São Paulo, que a capa da matéria era Parir de cócoras no país da cesárea. E aí, quando eu vi essa matéria, eu falei pra Fabiana, Fabi, essa frase é muito forte, né? Parir de cócoras no país da cesárea, porque o Brasil, ele é acho que é o segundo campeão de cesáreas no mundo. É o segundo país que mais faz cesáreas. E aí eu falei pra Fabi, qual é a posição que a maioria das nossas pacientes parem? Elas vão parir em qual posição? E a maioria, elas parem de cócoras. E aí eu falei, vamos colocar então de cócoras. Muito porque legal. é assim Foi que legal, a ela gente me mandou uma trabalha, mensagem, né? eu já sei o nome. Eu falei, ai meu Deus, o que vem? O que você acha? Quando ela falou de cócoras, eu acho assim, achei muito legal, mas eu achei de cócoras, será que ele não é um nome, assim, agressivo, ousado? Porque de cócoras... Incômodo, né? Incômodo, não é agressivo, acho que a palavra é incômodo. Será que não é um nome incômodo, esse negócio de cócoras? Mas aí falei, né, com o nosso diretor aqui, né, e perguntei pra ele o que ele achava. O que você acha, né? Ele é mais jovem e tal, não tem nada a ver com parto. Ele acha assim, ele falou assim, não, é diferente. Então, uma Chama coisa... atenção, Chama então, atenção, né? Então, ok. Legal. E aí ficou de cócoras. Bom, e o que vocês imaginam, assim, para quem tá assistindo esse primeiro episódio, como é que vocês vão eleger os assuntos, né? Que tipo de entrevistados, que tipo de bate-papo vocês vão promover aqui? Aqui vai ser essa rodinha que vai virar um rodão? É a rodinha do rodão. Exatamente. A ideia é misturar, então, assuntos técnicos, exatamente essa informação que ajuda as mulheres, né? Que vai ajudar para que elas saibam mais sobre o corpo delas, mais sobre o que é uma gestação de alto risco, de baixo risco, parto normal, quando que ele acontece, como que ele acontece. Então, a gente vai trazer outros profissionais para conversar com a gente, cada um falando da sua área. Então, outros obstetras, outras parteiras, doulas. Fisioterapeutas, todo mundo que trabalha com a gente já hoje e pessoas assim que podem acrescentar. Porque a gente eu falo como médica de um ponto de vista de parto, de gestação. A Bianca como a parteira, ela fala da mesma coisa, só que ela fala de outro jeito. Quando vem uma doula, ela vai falar da mesma coisa de outro jeito. Então, assim, de alguma maneira você consegue colocar isso na mulher, esse ensinamento, ela aprendendo, e às vezes em linguagens diferentes, às vezes é mais acessível para você aquela linguagem do que a minha, que é mais técnica, talvez mais chata, e, né, a linguagem dela também, ela oscila entre o que é técnico e o que é mais
próximo, né? Então, de alguma maneira chega. E pessoas também que fazem trabalho diferente, assim, por exemplo, uma fisioterapeuta de parto, ela vai trabalhar outra coisa e que é importantíssimo, que a gente chama isso de atendimento multidisciplinar, que é uma das bases do atendimento humanizado, que é ter essa visão multidisciplinar da mesma pessoa. Porque a mulher, quando ela está na gestação e no parto, ela não é só um útero com contrações que vai parir. Ela tem muita coisa ali por trás. Então, ela precisa de ser suportada em todas as suas facetas. Então, a gente vê essa necessidade de não trabalhar sozinho, de trabalhar em conjunto, de ter ali outros profissionais que vão realmente suportá-la. Né? E isso é muito legal. Quando eu tive meu primeiro filho, eu nunca imaginar que tinha uma acupunturista para ajudar a incentivar o trabalho de parto. Então, assim, isso tem muito a ver com o trabalho de você levar a informação, mas também você formar aquela gestante para ser uma nova mãe bem informada e uma gestante bem informada, porque isso faz toda a diferença, toda né? Toda a diferença. Informação, a gente fala, né? Informação é tudo, informação é poder, né? Quando ela está informada, ela consegue questionar, né? Porque eu vejo que muitas mulheres, a gente recebe assim, muitas pacientes já no fim da gestação. O meu médico falou que tem que ser uma cesárea por causa disso, disso e disso, e eu tô achando que não é bem assim. Então, assim, imagina para uma mulher estar lá, imagina, 38 e 39 semanas, ela debandar do médico dela, não é uma coisa fácil, né? Então, ela vai e chega, por causa disso, é uma cesárea, é para fazer? Aí você fala, não. Né? Claro, algumas sim, né? Mas a maioria, não. Você pode tentar, não pode, você aceita me ajudar, né? Então, essas mulheres, assim, é um pouco, não é mais difícil, mas assim, é um pouco mais trabalhoso, porque você não conhece, você não tem vínculo, mas mesmo assim dá para ajudar. Tem mulheres que a gente conheceu no trabalho de parto. Durante, a mulher está com contrações, aí chamaram, olha, a doula dela chama, você não pode vir acompanhar porque não deu certo o médico. Na hora do parto, você imagina, né? Que missão. Então, dentro disso, a gente, né? E eu acho que a importância também desse podcast é mostrar por que elas precisam ter informação. Porque eu vejo que muitas mulheres acham que dá para chegar lá, o médico vai cuidar dela. Ele é um médico, ele estudou 6 anos, às vezes até mais. Então, para que eu preciso? Eu preciso me preocupar com Muitas têm medo de questionar. Exatamente. Medo, muito medo. Medo. Tem mulheres que chegam no final, elas até entenderam, né, o que é mais seguro para elas, mas elas não conseguem chegar no médico e falar, não, eu não aceito esse tipo de assistência. Eu sei que dá para ser de outra forma. Eu sei que dá para ser de outra forma, ela não consegue mudar. E de outra forma, porque é mais seguro, não é por nenhum outro motivo. Porque às vezes o caminho é uma cesariana, às vezes tem, né, desfechos que são cirúrgicos e tudo bem, né, ter um desfecho cirúrgico, não tem problema nenhum, mas até que ponto a cirurgia ela é mais segura ou não em cada caminho individual, é muito individual esse trabalho, né? E eu vejo muito isso, mulheres que, assim, passaram por uma cesárea desnecessária. E aí elas, quando contam pra mim, elas falam, eu achei que era só chegar lá no médico e que ele ia cuidar de mim, que ele ia fazer. Ele falou, eu fui indo e fiz. Então, acho que a importância da gente estar aqui hoje também é mostrar isso. Por que ela precisa se informar? Qual é a realidade obstétrica hoje, né, da assistência, dos profissionais que nós temos hoje atendendo o parto? Quem consegue parir hoje no Brasil? E parir de que forma? Né? Então, eu vejo que a importância da gente estar aqui é desmistificar o parto humanizado, desmistificar o parto normal, porque tem muitos mitos. A gente tem uma cultura que tem crenças e crenças sobre o parto normal e crenças assim que amedrontam, né, que trazem medo, de que trazem insegurança, de que tiram a capacidade da mulher, do seu próprio corpo de parir. Né? Então, há quanto tempo existe a cesárea? Quanto tempo? Eu adoro a parteira falando. É muito legal. Não, né? A gente vê que a Bianca defende, Ela né? defende, é muito legal. E aí, eu acho que nisso é bacana a gente falar um pouco da formação de vocês, porque a Bianca vem de uma formação justamente já nessa linha, já né? Nessa linha, Fala né? um pouco sobre a sua, e eu também já quero saber da Fabi, porque a Fabi vem como uma médica obstetra de formação de tradicional. Formação tradicional. Como Exatamente. É que no meio de tudo isso você se reduziu
seduziu por essa veia, né? Sim, sim. Eu, né, gente? Eu cheguei na vida dela, Ela né? viu, Por não isso. adianta eu faço um Eu elogio. sou Ela responsável. você acha. Tá Seduziu bom. bonito. Olha, Vamos vamos lá. lá. Eu vou começar bem no começo, porque Vamos acho lá. que faz sentido. Das manifestações e tal. Não, bem antes. Quando eu era criança... Daí faz manifestação na Paulista. Fez meu amor. manifestação. Muito, e vou sempre que precisar estarei lá. Sou resistência. Quando eu era criança, eu sempre gostei de Ó, cuidar. tô aqui pra desmentir. Ei, aí eu gosto. Ó, Aí eu quando gosto. alguém ficava Como é que é? doente, quando alguém ficava doente, quem ia lá Como é fazer que é? massagem? Não lembro. Ai, olha só. Então não era Não você. sei, Me com segura- certeza Não era. no meu pé não era, não. Mas Não, continua. você sabe que ela me pagava 25 centavos Ah, pra eu fazer massagem nela? Já dava até Olha, comprar bala. Aqui, ó. Tá aqui, Olha ó, que juntou, 25 ó, virou Olha cenário. isso, eu comecei a ser doula da minha irmã por 25 centavos. Tá Mas bem. já era um valor considerável. Ela, Nossa, ela eu já fazia. cobrava, a pessoa tá. Aham, sei. Então, quando alguém ficava doente, eu gostava de ir lá cuidar, eu gostava de fazer massagem. Quando precisava trocar um curativo, eu lembro quando você fez uma cirurgia, eu fui lá, eu gostava de ver o curativo e trocar seu curativo. Quando meu avô ficou doente também, ele precisava fazer fisioterapia. Então, quando eu visitava meu avô, eu ajudava a fazer fisioterapia. E aí eu já sabia que eu gostava de cuidar. Gostava de cuidar quando a pessoa não estava bem. Ficou bom, tchau, beijo, me liga. Eu não quero mais saber de você. Mas eu Você descobriu agora, vai. E aí eu descobri que eu gostava de cuidar. E aí no colégio, no terceiro ano, meu colégio era um colégio que incentivava muito a gente passar em universidade pública. Mas Ficou... eu não optei por isso. No caso, Não, só Bianca desculpa. fez essa opção. Eu sou a filha prodígio. Ai, meu Deus. Foi E aí- irmão não dá certo. Não dá. E aí, eu já sabia que tinha que ser alguma área da saúde, né? Então, enfermagem eu não sei porquê, não entrou muito assim, não tinha muita vontade. Pensei em fisioterapia, mas eu gostava muito de história. Muito. E aí, olha só que ideia de gênio que eu tive. O meu Essa até eu quero colégio... saber. Olha essa é ótima. Né? Então, como era um colégio que estimulava muito a gente passar em universidades públicas, eles colaram nas salas, em cada sala, uma lista das profissões e quais eram as matérias de cada profissão que caía na segunda fase da FUVEST. Aí, o que eu fiz? Eu olhei assim, bom, eu gosto de ciências, vai ter que ser ciências, né? Porque vai ser algo da área da saúde. E eu gosto de história. O que tem ciências e história? Ela foi lá assim juntar no Aí quadradinho. ao invés de eu olhar... Ela foi na tabela e juntou ciência, história. Ao invés de eu olhar a profissão, eu fui por ciências e história. Aí eu fui olhando, aí pá, obstetrícia. Eu falei, existe? Existe, achei, gente. Tem um curso. Genial. Genial. Curso que tem Gente, ciências que os e estudantes história. em dúvida não nos ouçem, né, Jesus? Foi ótimo esse teste vocacional. O teste vocacional Barato, dela, né? Barato. Super, assim. Direto, Gente, foi muito sem gênio. rodeios, Olha, eu fico espantada. Aí eu saí, mas eu nem sabia o que era isso, obstetrícia. Eu falei, o que é obstetrícia? Saí do colégio, comprei um guia de estudante, aquele guia que fala das profissões, tudo. E aí fui ler a descrição de obstetrícia, que é um profissional que atende parto normal, faz pré-natal e cuida da saúde da mulher e do bebê até 28 dias de nascimento. Eu falei, uau! Gente, eu vou fazer parto! Olha isso, trabalhar com gestante. E eu na hora, eu falei, que lindo, que demais. Achei incrível, assim. Eu falei, que coisa diferente. E aí, me inscrevi, estudei pra caramba. Fui ali aos trancos e barrancos, né? Estudando o Enem, aquela coisa. FUVEST, nossa, suei, foi difícil. E aí, passei. E aí eu fui descobrir o que é obstetrícia na faculdade. né? Prazer. Eu acho não porque fazia ideia. eu acho que a maioria das pessoas não sabe que existe uma faculdade de obstetrícia. Uma faculdade e só existe uma no Brasil. Que é essa? Não existe na Universidade USP. de São Paulo, na USP Leste. E quando eu estava entrando, a primeira turma estava se formando, ou seja, não tinha mercado de trabalho.
Super promissor, no caso. Super corajosa. Os pais, Eu nossa. fui, eu e Deus. Eu falei, Você não Deus. contou esse detalhe. Não, eu falei né? pra Deus, eu falei, Deus, só me deixa passar se for pra essa ser a minha história. Se não for, não me deixa passar lá pro Vespa. É tão fácil não passar, né? Então não me Mas deixa passar. naquela época já tinha essa linha desse trabalho humanizado? Eu não fazia ideia. Você não conhecia? Se tinha, eu não fazia ideia. Ela não sabia sabia nem que tinha o desumanizado. Não tinha, não sabia. Não, tanto quando eu entrei na faculdade, eu falava, parto normal, Deus me livre, eu vou ter cesárea, não quero sentir nada, nada. Essa era a minha ideia de parto, né? E dentro da faculdade, a faculdade te trouxe essa formação do humanizado ou não? Foi uma faculdade no geral? Sim. E aí dali você acabou tendo referências que te levaram para esse outro caminho? Então, a universidade, algumas professoras, algumas obstetrizes antigas, porque obstetriz é um profissional antigo que se extinguiu por conta da enfermagem. A enfermagem foi tomando força e aí foram se extinguindo as obstetrizes. Mas tinham obstetrizes professoras na USP que, diante deste cenário de muitas cesáreas no Brasil e até de partos violentos, elas viram a necessidade de ter parteiras formadas. De criar um curso. De criar um curso para a formação de parteiras, se espelhando em modelos de outros países, onde a obstetrícia tem padrão ouro, onde tem ótimos índices de parto, de saúde materna, de saúde do recém-nascido, infantil. E aí, porque nos outros países, a gestação, o parto e o pós-parto passa por parteiras formadas. Então, elas viram essa necessidade. Então, já foi um curso que veio nessa militância contra o sistema, vendo essa necessidade de ir contra esse sistema. Então, precisamos ter mais parteiras no Brasil. Já é uma formação, E aí você já se né? formou nessa linha, com um olhar para essa linha. Exatamente. Da assistência Eu tive humanizada. a sorte também de, na minha turma, eu tive três colegas que elas já eram doulas, uma profissão que eu também não conhecia. E assim, uma já era doula há 10 anos, a outra já era consultora em amamentação também há muitos anos. E elas também vieram de uma bolha de São Paulo. E eu fiz amizade com elas, eu fui fazer curso de doula com elas, então eu já fui Bianca entrando já foi também. doula, né? Eu já fui entrando nessa. Você foi crescendo nesse com essa ramo. tendência, você acredita nisso? Com certeza. Assim, elas fizeram muita diferença para toda a turma. Porque elas já militavam, elas já estavam ali como doulas, atendendo parto no plantão, vendo como é que era a realidade, participando já de rodas de outras mulheres que começavam a já querer parto domiciliar, que era na época também, assim. E você se formou há pouco. quanto tempo, mais ou menos? Eu me formei em 2012. Tá. 2012. Essa tendência... Não pode fazer essa pergunta para mim, tá? Eu não vou tá. responder. Mas essa tendência da assistência humanizada, ganhar força, ganhar notoriedade, né? Criar a curiosidade das pessoas, vem de quanto tempo pra cá, hein, Fabi? Você que, de repente, já vinha de uma formação mais tradicional. É diferente um pouco, né? Porque eu realmente vim de uma formação tradicional. Fiz faculdade, fiz no Sul, lá em Porto Alegre. E fiz residência lá também, né? Fiz residência em ginecologia e obstetrícia e atendimento totalmente tradicional, com todas as intervenções que hoje a gente até tem intervenções que a gente luta contra, são coisas que eu fiz muito já, né? Porque foi da minha formação. E eu me encantei muito com a obstetrícia, apesar de ter essa formação, eu me encantei muito com a obstetrícia na faculdade, já com um professor que ele já fazia um parto, assim, diferente. Então, ele já era um professor que ele apagava as luzes da sala, o que não era, assim, nem um pouco normal, porque o normal era, assim, quanto mais luz, melhor. Então, e ele trabalhava com uma lanterninha aqui, daquelas tipo de mineiro, sabe? Uhum. E aquele foi o primeiro parto que eu assisti, né? E eu acabei entrando por acaso naquela sala que era um final de um parto e tudo escuro, eu não sabia nem o que estava acontecendo direito, eu meio que olhava, mas era escuro mesmo, é muito mais escuro do que a gente usa hoje. E daqui a pouco eu olhei, eu percebi, era uma mulher ali que ia parir, ela estava até numa posição tradicional, mas mais mais semi-sentada, né? E de repente um bebê nasceu, assim, eu olhei aquilo ali, eu nunca imaginei, assim, nunca. Eu comecei a chorar naquele dia, eu estava tipo assim
faltava 1 ano e meio para me formar, eu comecei a chorar desesperada. Eu falava assim, gente, peraí, volta, eu quero ver de novo. Não, peraí, não, mas eu queria assim, sabe, como se fosse um filme. Mas foi um negócio, assim, até hoje, eu me emociono. Foi o jeito que ele estava fazendo, assim, né? Mas foi o primeiro parto que eu assisti também. Eu não tinha assistido um outro modelo tradicional de parto. Depois eu fui olhando os outros e tal, mas aí eu já tinha decidido que era o que eu ia fazer, que eu ia prestar prova para residência e tal. Fiz residência num hospital da mulher lá de Porto Alegre, que é um hospital que é só parto, mulher, não tem, né, não tinha, era bem o foco, né, de ginecologia e obstetrícia. Aí, depois, assim, andei por vários lugares, assim, fui estudar na Itália, depois eu fui para o Rio de Janeiro, depois fui para Vinhedo, fui andando por tudo que é lugar. E aonde eu ia, assim, né, eu sempre trabalhava com obstetrícia, mas sempre nesses modelos tradicionais, mas sempre me incomodando muito. Me incomodando muito marcar uma cesárea numa mulher que não estava em trabalho de parto, sem uma indicação. Sempre um incômodo muito grande. Pelo gosto dela? Pelo gosto dela e porque era assim, né? Eu não questionava, né? Então, as pacientes que chegavam a mim não questionavam. Se você vê muito assim, quando você questiona, vai mudando o perfil de mulheres que te procuram. E aí, eu comecei a desgostar um pouquinho da obstetrícia, comecei a largar a obstetrícia. Aí eu não queria mais, também tinha os filhos pequenos, não queria mais, estava difícil. Comecei a fazer uma cesárea lá que outra, assim. E aí eu fui sentindo assim uma perda na minha profissão, porque aí eu fazia mais ginecologia, mas eu não tinha aquele olhar, aquele brilho, aquele amor, não tinha. Eu tinha isso na obstetrícia mesmo. Aí comecei a encontrar, por alguma, agora não sei exatamente a ordem, uma amiga minha, ela na época, ela veio me pedir se eu acompanharia ela num parto domiciliar. Que para mim, assim, como assim domiciliar? Vai ter bebê em casa? Aí eu fui montando as coisas, a gente foi tentando fazer um quebra-cabeça, e aí eu descobri o trabalho das doulas. Então teve uma doula que me ajudou muito, assim, que ela, esses primeiros partos que eu acompanhei sempre foi com ela, e ela me ensinou muito. E é uma coisa muito difícil, assim, para um médico falar assim, eu aprendi com a doula. É bem ao contrário, né? Os médicos, né? Querem a doula. Eu aprendi muito com ela. Muito, assim, né? Muito de... E ela era muito suave, não era aquela coisa, não faz isso, não. Não, ela foi me falando, muito tranquila. É uma parte sensível, né? Que muitas vezes legal. Não vem ali no processo de uma faculdade. Tal, exatamente. Né? E aí essa minha amiga ficou 18 horas em trabalho de parto, em casa, com 2 centímetros. Até que eu falei assim, olha, eu sei, assim, tô entendendo tudo aqui, né? Tô, assim, ajudando, mas assim, gente, são 18 horas, deu, né? Vamos pro hospital? Ai, vamos pro hospital. Chegamos no hospital, aí ela fez uma analgesia, porque ela já estava cansada. Ela não sentia muita dor, mas ela estava cansada. Sim. Na hora que ela fez a analgesia, tipo, 40 minutos depois nasceu. E nasceu, e aí eu tinha aquela ideia da episiotomia, da posição, e essa doula estava comigo. Ela falou, não, vamos tentar não fazer uma episiotomia, ela é muito delicada, vamos tentar não fazer uma episiotomia. Eu sei que foi assim, lindo, o bebê nasceu, ela foi lá, apagou a luz, eu não fazia assim, não era a maneira que eu acompanhava a parto. Ela foi lá, apagou a luz, e aí a bebezinha nasceu, a filha dela nasceu muito rápido, assim, sem nenhuma laceração, o perino não teve que dar ponto, não teve que nada. Eu achei aquilo ali. A mesma sensação que eu tive naquele parto lá, na faculdade, com aquele médico, eu tive nesse parto também. Aí eu falei, pronto, acabou, mudou, alguma coisa mudou. Me reconectei. E aí fui indo atrás de pessoas que trabalhavam assim, e aí é engraçado, né? Porque começou é uma a atender bolha. mais com essa doula, né? Comecei a atender com ela, ela começou a me indicar para algumas pacientes. Então, e é uma bolha mesmo, né? Você vai começa a conhecer as pessoas. E quando que a Bianca apareceu aí que vocês formaram essa dupla dinâmica? Eu trabalhava assim, a gente sempre trabalha em dupla para parto, né? E eu trabalhava com uma outra colega médica. Só que médico com médico é tipo assim, vamos fazer uma cesárea? Vamos, né? O que a gente vai fazer? Uma cesárea. Nós estamos aqui a noite inteira, vamos fazer uma cesárea? Vamos. É assim. Então, é um pouco assim. Aí um dia eu tava lá, não tinha trabalhado, acho que uma obstetriz, ou tinha, não lembro. Eu acho que sim. Acho que sim, a Thalita, eu acho que eu tinha trabalhado com ela. Bom, aí
Um dia eu recebi uma mensagem, ou você ligou, mandou Eu mensagem, mandei uma né? mensagem. Tipo assim, eu sou a Bianca, sou obstetriz e tal, e gostaria de conhecer, quero mostrar o meu trabalho, não sei o quê. Tarará. Falei, Tipo tá. um CV. ali. Isso. Aí eu falei, tá bom, vem no Eu nem consultório. lembro que eu Me dê uma escrevi. oportunidade que você não vai se arrepender. Foi tipo isso que ela falou. Aí ela falou isso. Aí eu falei, vai, vem no meu consultório de tal hora que eu tenho um intervalinho. Aí ela apareceu lá. Sim. Ai, tipo, o meu trabalho é assim, 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 eu faço isso, isso. Ai, nunca mais você vai querer trabalhar, senão, assim, nunca mais vai querer assistir parto sozinha, só comigo, não sei o que. Ela falava assim, Super se vendendo. super se vendendo. Eu falei, tá Olha bom, só. vamos Lógico, eu experimentar. sou muito boa, gente. Eu falei, vou Ela já experimentar. confiava nela ali. Aí a gente acompanhou um primeiro parto juntas. Assim, Vocês em lembram pouco como tempo. foi o Foi. primeiro parto? Foi a Lembro. da Dúnia, não Da foi? Dúnia. É. A Uau. Dúnia, a gente Foi uma Dúnia? indução. Dúnia. Olha, Dúnia. Fez A história. Foi Dúnia, uma a gente indução fala de com ela parto, né? sempre, né? Que legal. Foi uma indução de parto. Foi uma indução, ela teve um problema com, acho que o trabalho, o marido estava longe, não sei o que e tal, ia dar um tempo que ele ia estar aqui, teve que ser uma indução, Foi. né? Alguma E coisa foi assim. muito legal esse parto. Muito bacana, muito lindo. E deu depois, certo. e depois a gente acompanhou o segundo. O segundo dela E também. aí, e aí vocês E aí foram foi. tocando o trabalho. E aí foi, né? Acho que não acompanhei mais nenhum trabalho, a não ser quando ela tá assim, viajando, fazendo outra coisa, depois a gente nunca mais acompanhou partes separadas, assim. Que Foi. legal. É isso. Estamos Gente, aí, né? eu fui atrás da Fabi porque eu trabalhava de backup para outra parteira que ela fazia parte de uma equipe. Mas ela era a parteira principal. Eu só era chamada quando ela estava em outro parto, ou quando também ela estava viajando. E aí eu falei assim, não, eu também quero um médico Quero uma pra equipe. mim. Eu também quero fazer parte de uma equipe, eu quero ser a principal. E aí eu fui procurando nesta bolha de doulas e parteiras. E perguntei, vocês conhecem alguma médica que não tem parteira, mas que já está com o pezinho ali da assistência humanizada, assistência com doula, com parteira, essa assistência diferente. E aí as meninas me falaram, duas parteiras me disseram, tem a Fabiana Garcia, ela é bacana, ela é bem bacana e ela não tem parteira. Olha, aí Aí foi eu um fui lá. casamentinho, hein? Fui lá, Foi, bati na foi tudo porta dela e falei, você vai atender comigo agora. Fecha comigo agora. Fecha agora. Junto. E fechou, né? Que Foi legal. ótimo, assim. E atender com parteira é uma outra realidade mesmo, né? Porque a formação dela não tem capacitação cirúrgica. Então, eu jamais vou olhar para ela, vamos fazer uma cesárea. Eu falei, vamos fazer o quê? Vamos fazer Né? o quê? O que vamos fazer? Então, você começa a procurar outros recursos no parto, que é os recursos que ela traz. Ela traz outros recursos, então aí a gente vai, né, somando isso e com certeza, assim, é muito maior o número de parto normal, mas não é número de parto normal pelo parto normal, sabe? Ai, tem que ser mais parto normal, eu não tenho muito isso, mas é assim, muito mais assim, a satisfação da mulher, como a mulher foi atendida. Quanto tempo né? você tem de profissional, Fabi? Vai. Mais ou menos, vai. Da onde? Você quer que eu conte da onde? Do fim da residência? Vamos lá, assim? dessa Vamos lá. vida mais ativa do humanizado. Mas ela vai. também- No ó, humanizado. Eu fui uma gênia quando eu entrei na faculdade, né? Pelo meu método, né? De escolha. Mas com quantos anos você entrou na faculdade? Eu entrei na Na faculdade com 15 anos. Como na assim? medicina. O que aconteceu? O que aconteceu, né? Cadê o pai e mãe? Não apanhou, né? Não apanhou, não. Não, porque eu entrei na escola muito cedo. Os meus irmãos mais velhos estavam na escola e naquela época, assim, tinha que colocar os irmãos e eu ia ficar onde? Eu ia para a escola junto, né? Óbvio. E a gente tem uma diferença pequena de 1 ano cada um. E a minha irmã foi para a primeira série, meu irmão foi junto e eu fui junto. Aí Foi lá assim. com 15 anos estava na faculdade. 15 para 16, porque em seguida eu fiz 16. Não, aí mas assim, não queria me formei sem cedo. comprometer então datas. Do tempo que Não. vocês trabalham com humanizado, né? Olha, qual que é a percepção? desse parto dessa minha amiga faz já 8 anos, vão fazer 9 anos já. Nesse período que vocês estão aí nessa área e tal, como é trabalhar para esse nicho ainda num país que é o segundo em número de cesáreas? Como é que isso está mudando?
os hospitais estão se adaptando, estão se abrindo, as pessoas estão propagando as ideias, estão quebrando os pensamentos. É que essa coisa que traz esse peso, mas só vai ter um parto normal quem vai fazer um parto na floresta, parece abraçando que é uma coisa árvore. desassistida, né? Precária. Uma assistência precária. E que se você precisar de uma tecnologia, você não vai ter essa tecnologia. Tanto que, no começo, as pessoas me perguntavam, mas e se virar uma cesárea, quem faz? Me perguntam muito, mas ela sabe fazer cesárea? Sabe, mesmo? você fica uma coisa meio marginal, assim, nesse mundo. Dá pra confiar nessa médica? Ela sabe mesmo fazer cesárea, né? Você tem certeza que ela sabe operar? Então, eu não queria, assim, ficar nesse lugar, e eu tava procurando, e assim, tem várias, é bem que você fala, tem vários segmentos dentro disso, e assim a gente acaba procurando aquilo que mais vai sendo compatível, você se identifica. E assim, quando eu comecei a trabalhar, assim, eu gostava de todo mundo muito legal, mas não era uma identificação, tipo assim, essa pessoa aqui dá para eu me associar. E a gente precisa muito de backup, né? Porque é uma vida, assim, insana. São 24 horas disponível mesmo. Sei lá, 365 dias do ano a gente está disponível. Então, se eu quero tirar umas férias, se, sei lá, um filho adoece, se o pai e mãe adoece, eu fico doente. Então, eu queria, assim, ter uma turma que pensasse como eu pensava, assim, que vamos mostrar esse lugar, esse parto, essa assistência, não é nem esse parto, mas é essa assistência, mais de uma maneira séria, né? Para que todas as pessoas possam chegar e não ter essa coisa, não, esse parto é só para aquele tipo de mulher, que é uma mulher forte, uma mulher... Não, é para... Porque às vezes a mulher quer ter um parto humanizado, mas quer ter num hospital. Quer ter num hospital. Né? E a gente, por exemplo, a nossa assistência é só hospitalar. A gente não faz outro tipo de assistência. Eu faço até backup, assim, para pacientes que estão parindo em casa com parteira e precisam de hospital. Eu vou. Mas, assim, é muito raro, né? Não é uma coisa muito comum. E aí, então, no fim, a gente encontrou pessoas parecidas, né? Colegas parecidos que trabalhavam, assim, para a gente poder estar mais, assim, se dando força, né? E a gente... nós temos hoje uma clínica, né? Chama Espaço Mãe, em São Paulo, que nasceu disso, né, de encontrarmos profissionais que tinham a mesma ideia de parto, que tinham a mesma atuação, que acreditavam nas mesmas coisas. A nossa ideia justamente era ter um lugar que não tivesse essa cara radical do parto. Porque, né, eu acho que assim, para que as coisas mudem, a gente tem que ser radical no início. Então, tem que ter uma militância para fazer esse tipo foi necessário. Tem essa raiz, né, do movimento de humanização. Eu acho que quando eu estava entrando na faculdade, em 2008, esse movimento estava começando, né, o movimento de humanização do parto. E foi um movimento agressivo mesmo, né? Então, era uma voz muito forte, era uma voz contra médicos, contra os hospitais. Então, nós chegávamos nos hospitais e a gente chegava numa postura meio que de brigar, sabe? Contra o plantão, e a gente era maltratada. Né? E não dava certo, né? Porque, o que eu quero você aqui? Tchau, você não vai entrar mais no meu hospital. Era isso, né? Então, para que as coisas mudem, eu entendo que faz sentido você ter essa linha, né, de resistência. De bater de frente. De bater de frente. Mas a gente não se identificava mais, né? Então, eu não preciso falar mal de médico. Eu trabalho com uma médica. Né? Eu não preciso falar mal de um hospital que hoje deixa com que a gestante tenha o bebê dentro da água. Né? Então, a gente já não se identificava mais e cada um, né, a gente foi se juntando com os nossos backups, né, que hoje é o Paulo Noronha e a Mariana Chagas, que são os nossos sócios hoje. Paulo Noronha é obstetra, Mariana Chagas é parteira. E a gente foi trabalhando junto com eles, se identificando também, eles tinham a mesma visão, só que cada um atendia num consultório. Cada um num canto da cidade. E justamente essas rodas, os cursos de parto, os cursos de pós-parto, eram em lugares, às vezes, que as mulheres não se identificavam. Elas se identificavam com a gente, mas no local em que a gente indicava para que elas tivessem mais informação,
mais suporte de outros profissionais, elas não se identificavam, porque às vezes era uma fala radical. Então eu lembro dessa época de uma gestante me reclamar assim, eu fui naquele lugar, naquela roda, e eu era a única que queria parto hospitalar, e eu fui julgada, porque todo mundo lá queria parto domiciliar e ficou me olhando feio, assim. E aí isso começou a incomodar a gente, né? Já que o humanizado vem muito do respeito à vontade da mulher, Exatamente, da escolha né? dela, Do da autonomia, do da mulher. protagonismo, né? Então, se ela tem informação, ela pode escolher. Então, se ela escolheu por aquilo, a gente tem que respeitar, né? E a gente tem que acolher isso, e acolher com carinho, né? Então, a gente pensou, então vamos fazer o nosso lugar onde todas as mulheres sejam acolhidas, independente da escolha delas. Se elas escolherem ter uma cesárea, se elas escolherem amamentar, não dar chupeta, dar chupeta, todas. Assim, a ideia era assim, todas as mulheres podem lá ter informação. Então, se eu escolhi uma cesárea, então ela chegou lá, eu quero uma cesárea. Hoje não chega mais ninguém lá, eu quero uma cesárea. Mas por que você quer uma cesárea? Você está com medo? Né? Você acha que uma cesárea é realmente mais segura? Por que você quer? O que está acontecendo aqui? Né? Que tipo de informação você recebeu? E aí, assim, a maioria das mulheres, elas vão chegando, e a gente vai mostrando, olha, tem isso aqui é assim, isso é... E não é que a gente, assim, às vezes as pessoas falam, mas vai forçar a ter um parto normal? Não, eu falo assim, se uma mulher não quer um parto normal, eu sou a última pessoa no mundo que vou forçar. Para a mulher eu poder assistir um parto normal, ela tem que estar querendo muito estar lá. Você passou por um parto normal, você não tem que estar querendo estar lá. Uhum. Não dá para obrigar uma pessoa a estar lá. Então, a pessoa, assim, eu brinco assim, ela que tem que me convencer que ela quer, não eu jamais. Né? O que eu quero é entender, assim, que tipo de informação você teve que você fez essa escolha. Por isso que, como você disse, a informação é poder. E o podcast vai ampliar e levar poder para muita gente. Eu só queria falar também sobre como esse podcast também é um produto importante para os homens, que os homens também, aqueles que também praticamente engravidam junto com a mulher, sim, eles querem saber do beabá. Eu tenho um amigão meu que está grávido com a esposa, também quer essa linha imunizada, e ele fica ali caçando informação. E falta. Vocês sentem isso, né? Quer dizer, esse podcast não é só para mulher, né? Não é só para mulher. E uma coisa, para isso tudo dar certo, assim, isso tudo dá mais certo quando esse cara entra junto com a mulher, que ele mergulha junto, que ele vai lá, ele quer informação. Isso é mais fácil de fazer. Porque tem mulheres que chegam lá brigando contra a ideia do marido. Porque o homem traz uma resistência. Ele traz uma resistência, ela chega lá, ou olha... Então ele até fala assim, não, eu respeito a decisão dela. Mas é um respeito à decisão dela, colocando a responsabilidade nela. Então, é dela o corpo, então eu não tenho muito lugar nisso. E falta mesmo eles entenderem qual que é o lugar deles. Né? Eles não encontram isso. Não tem um lugar que ele vai lá e vai ler um livro sobre como ser pai, né? É difícil isso. É verdade. Esse acesso, eu até lembrei E até entender o processo que a mulher vai passar. O que a mulher vai passar. Exatamente. Né? E é muito difícil entender, né? Eles vão, aos poucos, assim, a gente sempre pede, vem nas consultas, a gente vai conversando, vem informação, e aí a coisa vai mudando mesmo. Eu até lembrei de um casal que a gente atendeu, que assim, as primeiras contrações, ela pediu, assim, pelo amor de Deus, isso aqui não tem nada de humano. Ela falou, não tem nada de humano nisso aqui. E tem mulher que combina com o marido. Olha, não é pra dar analgesia. Se eu pedir, você não deixa. Ela não pediu analgesia, ela pediu uma cesárea. Falou assim, eu quero uma cesárea. Ela quer uma cesárea. Eu quero uma cesárea. Agora, isso aqui não é humano. Eu falei assim, calma. Aí eu falei, tá bom, você quer uma cesárea? Tudo bem, eu não me importo. Não é uma coisa assim, pra mim isso não diminui a mulher, eu não tenho esse ideal do que o seu parto tem que ser de tal jeito. Eu não tenho isso. O seu parto tem que ser o melhor para você e para o seu bebê, ponto final. E aí ele entrou e disse, aí eu falei assim, olha, ela quer uma cesárea, porque ele estava trocando de roupa, né? Eu falei, ela quer uma cesárea. Não, ela não quer uma cesárea. Ela tá confusa porque ela está sentindo muita dor. E aí ele virou para ela assim, vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma anestesia, e aí depois a gente decide. Você não vai conversar do jeito que você tá. Você não tem condições de conversar. Foi muito legal. Tá respondendo por assim, você, né? Até ele chegar, ela tinha a equipe toda. Então, uma doula, a parteira e a obstetra. Então, nós estávamos ali tentando
escutar. Ele fala, tudo bem, se você quer uma cesárea, tudo bem, né? E tentando, assim, acalmá-la até, né? Porque ela tava num estado assim, não quero, não, tudo bem. E a hora que ele entrou, ele falou assim, não, peraí. Eu vou conversar com ela. Eu conheço ela, eu vou conversar com ela. E a gente fez assim, né? Então, é porque ele estava informado, né? Ele estava também, assim, né, empoderado junto com ela. Quer dizer, ele se preparou ali Ele se também, preparou. né? Ele falou assim, depois você vai brigar, se você fizer uma cesárea, você vai brigar comigo. Ele falou. Vai sobrar pra mim. Vai sobrar pra mim. Eu te conheço, ele falou, eu te conheço. Eu te conheço, você não quer isso, eu te conheço. E aí ele falou assim, pra ela, ele conseguiu entrar num acordo com ela, dela fazer uma analgesia de parto. E ver o que acontece. Ele falou assim, depois disso, se você disser que ainda quer uma cesárea, tudo bem, a gente faz, mas você vai decidir sem dor, né? Porque decidir com dor é muito difícil. Aí ela fez a cesárea, ela fez a analgesia e, tipo, 2 horas depois ela pariu. Que né? coisa. E ela ria dela mesma. Ai, eu queria uma cesárea. Mas a ideia é trazer, então, outros casais aqui e os homens, trazer essa fala deles, né? Como é que foi o parto para eles? Eu acho que nada melhor para alguém que quer saber como vai ser é a experiência de alguém. Então, a ideia é trazer esses maridos, né, que participaram, que viram como é que os primeiros 15 dias de pós-parto, né? O que esperar disso, né? Aquele momento que todo mundo adora, que assim, você não tem noção do que só passando. Só é necessário se preparar, por isso que a informação é tão importante. Se preparar o casal, né? A mulher. Sim. Quer dizer, esse podcast é pra mulher, é pro marido. É pra família. É pra família, pra mãe assessorar a filha, saber o que a filha tá passando, Exatamente. né? Aquele casal que tá esperando, de alguma forma, um bebezinho dessa... Até para profissionais, Sim, né? Da área, estudantes, também, quer dizer, é um prato cheio para quem quer entrar nesse universo. Bom, então acho que para fechar, uma mensagem final do que as pessoas podem esperar de vocês. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vai. Não, eu acho que é o nosso melhor. Cócoras. De cócoras. É o nosso melhor mesmo. O nosso melhor, a gente vai trazer... acho que toda a informação realmente para começar a desmistificar o que é parto seguro. Não é o que é parto normal, o que é cesárea. O que é parto seguro, o que é uma gestação segura. Tudo que você pode encontrar, né, de recurso para alcançar isso, né? Independente da sua classe social, né, da sua condição financeira, de onde você mora, que lugar você mora nesse planeta. Eu acho que a informação sobre uma gestação segura e parto segura, ela pode alcançar qualquer pessoa. Né? Então, é o nosso melhor nisso, em trazer segurança. E aquilo que você falou no começo, assim, disso, poder alcançar, né, um número maior de pessoas, né, e a gente não ficar só conversando dentro da nossa bolha e achar que o parto normal é para quem está dentro dessa bolha. O parto normal não tem nada a ver com bolha. Né? Ele tem a ver com a mulher, ele tem a ver com a família, com a formação de família, né? Ele tem a ver com esse puerpério, essa parte difícil. Então, que as pessoas possam ter essas informações e ter mais conforto nesse lugar também, né? Não só ser essa coisa que é só difícil e levar essa informação que, às vezes, o parto não é só pelo parto vaginal, mas o preparo para o parto, você se preparar para receber e para formar uma família, vai ajudar também. Né? Você está consciente do que você está fazendo, né? Em cada passo, um parto que é um parto seguro, que é um parto onde você estudou cada passo, você vai aprender a fazer aquilo também. Nossa, meu filho nasceu. Tem cada passo que você tem que dar, e cada passo é uma escolha. Né? Desde o seu filho ficou com febre, você vai escolher o que você vai fazer. Eu vou levar no médico, eu vou ligar para a médica, eu vou dar um antitérmico. Aí meu filho vai para a escola, ele vai para essa escola. Então sempre vai ser uma escolha e que você sempre possa fazer, né, a família toda, escolhas conscientes, que você tem que ter informação para fazer escolhas. É isso. Pariram. Tudo bem com vocês? Sim, estamos bem. Agora é o puerpério. Menina, a gente pula essa parte. Vamos pro 3º episódio. É nada, tem um próximo. O próximo não é mais comigo. Elas tomam conta do podcast de Cócoras. Sucesso pra vocês, muito meninas. Obrigada, viu, Paty, por estar aqui com a gente. Obrigadão. Que orgulho, que prazer, que honra. Imagina, orgulho de vocês. Trabalho lindo. Obrigadão. E é isso aí, tá no ar. Tá no ar.